Olá, sejam bem-vindos a mais um Direito em Pauta, comigo, Renata Berenguer, diretora tesoureira da ESA, e com Isabela Lessa, vice-diretora-geral da nossa escola. E hoje nós estamos recebendo aqui um juiz de direito que vai falar sobre um tema muito curioso e que com certeza vai despertar várias possibilidades para vocês advogados utilizarem no seu dia a dia. Pois é, Renatinha. Hoje aqui no Direito em Pauta a gente está recebendo o juiz Sérgio Paulo, que é o coordenador da SMAP, da área de notarial e registral, que é uma área, todos esses meandros da extrajudicialidade são subutilizados e subestudados por nós, advogados, e muitas vezes até pelos juízes também. Acaba sendo, então, uma área um pouco oculta, né? A gente tem uma cultura do litígio na nossa educação jurídica e a gente acaba sem saber como caminhar por outras vias que não a judicial. Ou como juntar essas vias, a extrajudicial com a judicial, não é isso, Renatinha? É verdade, é um desafio e essa mescla, né, que faz enriquecer o processo e às vezes também até o advogado e a parte ganharem tempo dentro do litígio. Bem, eu vou começar fazendo a pergunta para o Dr. Sérgio Paulo, bem simples, mas eu tenho certeza que ela é necessária. O que é a ata notarial? Eu, antes de mais nada, quero agradecer à escola pelo convite. Quero também agradecer ao desembargador Luiz Carlos Figueiredo, nosso corregedor-geral, pela confiança de ter indicado o meu nome para estar aqui nesta noite, né? E, sobretudo, porque muito me agrada falar, tratar sobre temas de direito notarial e registral, sobretudo aqueles que têm interseção com o processo judicial, com a atividade judiciária. Eu também costumo dizer em todos os encontros que eu tenho a oportunidade de estar ou participar, sempre dizer o seguinte, que todos nós, profissionais do direito, e aqui eu estou incluindo todos, os juízes, advogados, promotores, defensores, todos nós que atuamos, a gente muito pouco sabe de direito notarial registral, não é verdade? Até porque quase ninguém teve acesso a essa disciplina no nosso curso, na nossa graduação. Alguns já resolveram procurar informações nas pós-graduação, que já existem a respeito desse tema. Então, na verdade, nós profissionais como um todo, a gente padece um pouco, porque a gente não tem certos conhecimentos, certas compreensões. Por isso mesmo, às vezes, a gente não compreende uma exigência feita pelo registrador de imóveis, a gente se aborrece, não é? E ele está certo. Quer dizer, às vezes a gente não compreende porque as coisas são de um jeito, porque, por exemplo, o advogado leva uma carta de arrematação, um formal de partilha, quer dizer, aquele documento já assinado pelo juiz, e você diz, isso não tem o que conversar, é registrar e pronto. E ele faz uma exigência e chega, mas isso é ordem judicial se cumpre, não se discute. E a questão não passa por aí, entendeu? Então acontece muito dessas coisas. Existem até situações em que determinados magistrados até ameaçam de prisão o registrador, né? Essa coisa existe, né? Ainda bem que numa pequena proporção, mas existe. Então, assim, um dos temas muito caros hoje em dia tem a ver com a ata notarial. Ata notarial, na verdade, ela não surge no ordenamento jurídico brasileiro com o CPC de 2015, no artigo 384. Na verdade, ela está prevista já desde a Lei 8935, que é a lei regulamentadora do artigo 236 da Constituição Federal, que trata do serviço extrajudicial. E esta lei é de 1994. Então, dela já consta que das atribuições do tabelião de notas está também a lavratura de atas notariais. Mas isso sempre passou-se muito desapercebido. E o CPC agora, com o artigo 384, traz lá expressamente, e isso chamou a atenção. Chamou a atenção de que é possível eu produzir prova
no processo judicial apresentando atas a respeito de fatos, não é? Documentar fatos daquilo que o tabelião percebeu, daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. E com um detalhe que é da maior significância. Aquilo é um documento dotado de fé pública, porque lavrado perante um tabelião de notas. Ele é um profissional do direito dotado de fé pública. Aquilo é a verdade até prova em contrário. Então, assim, é fabuloso, porque quem é que pode produzir um documento com esse prestígio todo? Não é verdade? Quem é que pode? Então, é fantástico. Então, por exemplo, eu já tive oportunidade de dizer o seguinte: acho que os advogados devem olhar para este meio de prova documental com muito carinho. Vale muito a pena você pensar sobre isso, porque existem fatos que você vai depender visceralmente de prova testemunhal. Mas tem certas situações que o tabelião ou o seu escrevente, ele pode ir lá testemunhar aquele fato e ele coloca aquilo numa ata. Pronto, transformou aquilo numa prova documental. Pois não. Césio, quais seriam as principais vantagens, além do fato de que gera uma presunção relativa de veracidade por ter fé pública ao momento que é atestado por um tabelião, para que o advogado use isso? Eu acredito, como você disse, de certa maneira ficou ali no nosso ordenamento jurídico pairando, nunca foi muito utilizado e o CPC publicizou, mas muitas vezes a gente não sabe qual é a vantagem prática de usar. Quando eu devo usar e por que eu devo usar? Bom, eu penso o seguinte, eu penso que, até pela minha vivência na magistratura, eu penso que o advogado, da mesma forma que ele ainda está, isso vem da faculdade, ainda muito focado no litígio, sabe, litigar, ajuização, contestar, recorrer, aquela coisa toda, sem uma perspectiva de que eu possa resolver por outros meios, né? Como também de que tudo se resolve só no judiciário, e hoje nós temos uma forte, não só tendência, mas um forte incremento legislativo, permitindo que muitos temas que antes eram exclusivos do judiciário possam ser resolvidos no serviço extrajudicial. Tá? O exemplo mais recente e de muito significado é a possibilidade do reconhecimento da usucapião diretamente no ofício do registro de imóveis, sem precisar ir para o judiciário. Não é? Mas a ata notarial, então assim, eu também vejo, antes de falar da ata propriamente dita, que eu também vejo que o advogado ainda está muito centrado na prova testemunhal, que é uma prova que está sujeita, a sua produção está sujeita a muitas vicissitudes. Do tipo, a pessoa se prontifica naquele momento a servir de testemunha, depois pede para ser dispensada, chega no dia da audiência por um motivo ou por outro, até por doença, falta. Chega no dia da audiência, o juiz não pôde ir, está doente, aconteceu alguma coisa. O advogado também pode acontecer com ele, dele não poder ir. Então, assim, essas coisas podem acontecer. E até mais, você às vezes não tem certeza absoluta como vai se comportar a testemunha em audiência, né? A testemunha pode dizer a você no escritório uma coisa e lá em audiência, de repente, né? Então, assim, e você, lógico que eu estou falando de uma coisa que é feito dentro da lisura. Existem situações que você não precisa incomodar uma pessoa para dizer, olha, por favor, venha ser minha testemunha. Porque ser testemunha não é uma coisa muito boa. Eu costumo até dizer que ser testemunha é a pessoa que estava no lugar errado na hora errada, não é? Não, perfeita colocação. Então, assim, que você vai se envolver num problema que não é seu, quando a situação é séria, delicada, o litígio é muito forte. E aí você poderia perfeitamente não necessitar de estar pedindo favor a ninguém.
Por exemplo, nós temos, só para servir de exemplo, vai ter uma reunião num condomínio e sabe-se que a situação lá está muito difícil, delicada, tal. Já é de praxe lavrar-se uma ata, tá? Mas se naquele dia, naquela hora, se eu vou levar o tabelião ou o escrevente dele, nós vamos falar, a ata será lavrada pelo tabelião. Então, tudo que disser ali de grosseria ou não sei o quê, está lá na ata. E aquilo tem fé pública. Eu não vou precisar depois pedir aos moradores de 2 ou 3 apartamentos que, olha, eu quero que você sirva de testemunha para dizer que fulano disse isso, disse aquilo. Está lá. Mensagens de WhatsApp, notícias ou reportagens a seu respeito nas páginas de internet, enfim. Uma outra vez, eu tenho um ex-aluno que me disse que o seu automóvel foi destruído numa batida por um ônibus e que a respectiva empresa de ônibus se comprometeu a fazer o conserto do carro. E ele disse, professor, o que é que eu faço? O meu carro está lá na garagem da empresa, do ônibus, e está todo desmontado já faz uns 5 meses. Eu queria ajuizar uma ação e as pessoas não falam ajuização, é botar na justiça, né? Fala assim, eu quero botar na justiça e queria provar isso, eu acho que eu vou lá tirar umas fotos, não sei o quê. Eu digo, tu quer um conselho melhor? Lavre uma ata notarial. Porque aí é definitivo. E se for um tabelião que tenha o gosto de fazer bem feito, ele vai inserir nesta ata, inclusive, fotografias. Isso é uma prova daquelas que olhou muito robusta, não é? Então, me parece que outra coisa que acho, quando você é advogado do autor, ao contrário do advogado do réu, você tem um pouco de pressa, você quer que a coisa ande, que a coisa seja célere, tarará, tarará. Então, imagina se você apresenta um ata notarial, você já tem tudo. Para quê? Para, de repente, o juiz julgar no estado em que ele se encontrar, sem necessidade de dilação probatória, de marcar audiência, aquela coisa toda. É verdade. Acho que a ata notorial, como o doutor mesmo bem disse, já existia no direito há muito tempo, mas os mecanismos que o CPC trouxe para facilitar o julgamento antecipado da lei, utilizando provas e valorizando provas como essa da ata notorial, fez com que os advogados também procurassem mais e se sentissem mais confortáveis para utilizar esse meio de prova. Perfeito. Eu mesmo, assim que saí, eu disse, olha, isso aqui a gente tem um poder aqui para lutar contra o nosso principal inimigo da justiça. Qual é? O tempo. O tempo, com certeza. Então, não adianta muita gente trabalhar se houver um crime que foi atingido pela prescrição, se a parte morre no passar do curso do processo. Então, o tempo é um grande inimigo para todos, é crucial. Então, quando eu vi essa possibilidade, eu disse, olha, então, como é que a gente vai utilizar isso aqui, materializar para o nosso cliente um benefício real? Perfeito. Através da ata notarial. Então, eu mesmo utilizei esse para testemunha, quando está tudo ali quente, no calor da emoção também. Exatamente. É muito mais fácil de você pegar uma testemunha que seria chave dentro do processo e já levar para um cartório e prestar o depoimento. Assim como também, naquele mesmo tempo, eu lembro que eu utilizava muito ainda enquanto escritório, era outro exemplo, outra dica que a gente está fazendo quem sabe vocês também passaram por uma situação como essa, ou pode utilizar algo assim dentro da realidade de um processo. O outro também era a conversa de WhatsApp, como você bem falou. Então, a conversa do WhatsApp, há algum tempo atrás, isso não faz muito tempo, né? Essa cara de novinha, essa é uma cara mesmo, hoje em dia essa cara de novinha. Mas no começo, quando o WhatsApp surgiu, muitos juízes não queriam admitir a foto ou o Word do WhatsApp, né, como prova. Então, a ata notarial era um recurso muito forte, era a imagem do celular, tirava a imagem, tirava a foto, estava lá na ata. E essa prova não iria, consequentemente, ser tão discutida a sua validade dentro do âmbito do judiciário. Então, são questões como essas que fazem com que o advogado hoje tenha muito pano na manga e sabendo utilizar para vencer o tempo. Eu hoje, me perdoe a intervenção,
hoje eu conversando com o doutor Roberto Lúcio, que é o registrador do 6º Ofício de Registro de Imóveis aqui da capital, e estava conversando inclusive sobre questão de ata notarial. E ele me perguntou como é que os juízes recebiam as atas notariais, se os juízes acatavam, de repente decidiam com base naquela prova, aquela coisa toda. E eu disse para ele o seguinte, bom, como é que você pode ter outros elementos de prova e tal, que de repente altere o convencimento dele, isso faz parte. Mas rejeitar a ata notarial, eu digo assim, baseado em quê? Você fundamentaria em quê? Para dizer que aquilo não é a verdade. É verdade. Você teria que ter uma construção muito forte. Uma contraprova muito forte, boa, que que pudesse colocar em dúvida. Eu não vou nem dizer, quando é coisas que ele viu, que ele ouviu, é diferente. Mas assim, que ele pegou declarações das pessoas, então as pessoas mentiram para ele. Porque ali, é o seguinte, ele não declara a veracidade da declaração da pessoa. Opa, era isso que eu ia chegar, eu queria perguntar. Ele declara que aquela pessoa, o que é verdade é que disse aquilo. Exatamente. É diferente. Essa era a minha pergunta. Era uma pergunta que eu acho que também todos possivelmente terão essa curiosidade. Quais são as desvantagens também para o advogado que está nos acompanhando saber de que pode ser surpreendido por algum argumento que deixe aí na dúvida a utilização dessa prova? Bom, o senhor encontra... O senhor não, desculpe, não, doutor. Sem problema. Mas olha, você encontra algum ponto? Não, é o seguinte, em primeiro lugar, tem a questão do custo. Né? Isso. Quanto custa uma ata? Porque a gente vai ter que eu convencer o não cliente. vou saber lhe dizer, juro a você. Vou ficar próximo lhe de devendo. 100, 150, mas não é por muito. folha. Inclusive, posso até dizer assim, sobretudo aquelas que você precisa diligenciar fora, ela não é nem atraente para o tabelião, às vezes para cobrir seus custos. Quando, por exemplo, vamos imaginar, o locatário desocupou o imóvel e deixou ele completamente deteriorado. Olha, isso é e você quer dizer assim, olha, eu quero fazer a prova do estado em que está. Ótimo. Já pensou se não vou dizer que o tabelião vá, mas ele mande alguém dele fotografar aquela casa e coloque aquele estado e coloque essas fotos na ata notarial dizendo que esteve lá tal dia, tal hora, assim, assado, encontrou assim. É uma prova super bacana. Então, em primeiro lugar, envolve a questão de um custo. Nessa perspectiva em que ele vai falar a respeito do que viu e do que ouviu, eu não vejo problema nenhum. Agora, a questão é mais dessas escrituras declarativas, onde vai colher declarações das pessoas. Porque aquilo não é sinal. Por exemplo, do mesmo jeito que quando o juiz colhe as declarações de uma testemunha, aquilo não quer dizer que ela falou a verdade. O que está no termo de audiência é o que ela disse. É a mesma coisa. Então, o tabelião ele tem fé pública em relação ao que ele registrou, que foi o que ela disse. Agora, se o que foi dito é a verdade, isso aí ele não está garantindo. E nem pode, nem poderia, não é? Nem poderia. Mas assim, eu acho que eu não consigo perceber uma desvantagem na ata notarial, não consigo. Eu não sei se eu estou contaminado, sabe, pela empolgação que eu tenho por ela, como um meio fantástico de você produzir prova documental dotada de fé pública. Eu acho isso fantástico. Muito bom. Isso é bom que só incentiva a utilização e faz com que a advocacia se enriqueça também com essas novas possibilidades. Tem uma coisa que, se for possível ainda, que me foi falado de uma questão que acho que alguns advogados vêm sofrendo. Seria o seguinte, para a usucapião extrajudicial, a lei exige, né, a lavratura de uma ata notarial, que na verdade assim, vai colher declarações. Seria a ata propriamente dito, se a lei não exige, mas seria ideal em certas circunstâncias que o tabelião ou alguém por ele se dirija ao imóvel usucapiendo, certo? Ele vê a situação.
seria muito importante. Até se fosse o caso, ele implementar a ata com elementos fotográficos. Muito bem, a lei não exige, mas tem certas situações que é muito conveniente. Mas tem advogados, não sei se até por sugestão do tabelião, estão fazendo constar da própria ata já certos documentos que ele deveria apresentar junto com o requerimento, que faz às vezes da petição inicial. E o que é que tem acontecido? Que alguns registradores, além do que consta da ata notarial, ainda estão exigindo a apresentação dos documentos. Então, assim, estaria a existir, então, um certo desentendimento entre alguns advogados que estão atuando fortemente nisso e alguns registradores. A esse respeito, o que eu lhe diria era o seguinte, se consta da ata notarial, não haveria por que o registrador exigir a apresentação do tal documento. Não haveria por quê. Seria até um contrassenso o registrador desacreditar do que está ali dito pelo tabelião. A não ser que a ata tivesse uma linguagem muito lacônica, não fosse uma boa ata notarial. Sabe, se fosse uma ata notarial que não tivesse realmente descrito tudo que deveria descrever. Estou falando em termos de documento. Por exemplo, um justo título, um contrato de promessa de compra e venda. Ele não colocou ali na ata os elementos necessários. Só faz menção de um contrato. Aí não, aí precisa apresentar. Então, assim, aí eu posso dar razão ao advogado ou posso dar razão ao registrador. Isso vai depender do conteúdo da ata. Que eu estou diante de que ata? Foi uma ata feita de qualquer jeito? Ou foi uma boa ata notarial? Porque também temos que avaliar isso. Eu vou partir do pressuposto que o advogado está munido de uma boa ata notarial. Que aí caberá ao advogado escolher, não para o usucapião, mas para qualquer outro tipo de ata, ele escolheu o tabelião de sua confiança. Aquele que você pode, de repente, já dizer assim, olha, eu quero ter um tabelião, quero ter um cartório com quem eu faço meus trabalhos. Aquele que eu confio, né? Então, assim, então eu acho que o registrador, se estiver diante de uma boa ata notarial, ele não deve exigir. Até porque no provimento 65 do CNJ, que regulamenta, traz diretrizes sobre o usucapião extrajudicial, ele fez constar, porque o CNJ acresceu certas coisas que a lei, que o artigo 216A não disse. Ele foi muito curtinho para tratar de um assunto tão amplo. E ele diz que pode constar da ata outros elementos que sirvam para a instrução do procedimento. Olha aí, então posso fazer, já constar. Está lá, salvo engano, artigo 4º, 1, que é da ata notarial, letra G, uma coisa assim. Então, assim, não caberia o registrador. Mas, de outro lado, daria razão ao registrador se a ata notarial não tiver ali esclarecendo tudo de maneira adequada. Ele não estaria fazendo uma boa instrução. Se fosse o caso, de repente, conversar com o desembargador, corregedor geral, para, de repente, ele disciplinar lá no Código de Normas, né? Vamos dizer assim, um código para disciplinar essas coisas, essas questões mesmo, esclarecer. Esse é um ofício interessante esclarecer, da OAB fazer, né? Para pedir de repente, ele deixar essa coisa lá, né? De que a ata notarial supre e que não é necessário, a não ser que ela tenha, não esteja bem lavada assim, esse tipo de coisa. Sérgio Paulo, muito obrigada pela participação. Foi extremamente proveitoso esse direito em pauta. A gente vê as vantagens em que constituir uma prova documental, que é a ata notarial, traz para o nosso processo, porque pode trazer o julgamento antecipado da lide e assim a gente consegue economicidade, que é o desejo de todos os nossos clientes, quando são autores, sempre.
Quando são réus, nem tanto. Tem razão, Bela. Aqui a gente teve a oportunidade de trazer muita informação útil, né, sobre o universo processual para a advocacia pernambucana. Espero que vocês sigam nos acompanhando no TV ESA e até a próxima.